Preciso mais
Graça e paz, meus amados irmãos, queridos, que bênção. Depois de um dia abençoado de 24 horas de oração, acabando, agora às 7 horas, estamos nós aqui. Foi realmente um final de semana abençoadíssimo, com o evento dos homens, com 24 horas de oração. Hoje à tarde nós teremos uma live das crianças. Você, pai, prepare seus filhos, vai ser um dia especial também com essa live das crianças. Então, é um dia, a mesa está posta, como a gente costuma dizer, Você só não cresce, só não se alimenta se você não quiser. Mas a IBF está disponibilizando, tem sido bons eventos, boas pregações, boas palestras, tem tido live das mulheres, live dos homens. Hoje ontem tivemos uma palavra abençoada com o pastor Denison para os homens. Você que não foi, perdeu, literalmente perdeu. Tivemos uma 24 horas de oração que foi emocionante, irmãos. Ver a igreja de hora em hora passando turno e as pessoas orando, se colocando. Então nós estamos aqui hoje ainda para falar desse tema esperança, E nós vamos hoje falar desse tema em cima de esperança que supera a tentação. A tentação. Antes, porém, vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesse momento, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós. Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Peça ao Espírito Santo neste momento que fale com você. Abra o seu coração e fale com você. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo dia maravilhoso das 24 horas de oração, pela palavra dos homens, pelo evento que vamos ter hoje da live das crianças. Deus, é muita bênção em tempo de caos. Enquanto muitos estão vendo caos, a nossa igreja está desfrutando do deserto. Nós estamos se deliciando do que Deus tem, o banquete que Deus tem preparado nesse deserto. Deus, eu te peço agora a tua bênção neste momento. Eu te peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra que será ministrada. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre os nossos corações o teu Santo Espírito. Que todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, não ache guarida em nosso meio agora. Toma as mentes, toma os corações daqueles que vão estar ouvindo esta palavra. Abençoa a minha vida, Senhor. Que o Senhor traga sobre mim uma nova unção, um novo cântico, e que o Senhor derrame sobre mim a tua bênção neste momento. Repreende toda ingerência do maligno. Usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu queria, já falando sobre essa questão da esperança que supera a tentação, e um subtítulo é permanecendo íntegro em uma sociedade corrupta. Então nós vamos falar dessa esperança que supera a tentação, mas permanecendo íntegro em uma sociedade corrupta. Vamos ler Filipenses 2,15, que está aí, Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2,15. Vou ler de novo. Para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração que corrompida e depravada. Sabe de quem Paulo está falando? De mim, de você, vivendo nos dias de hoje, na qual vocês brilham como estrela no universo. Nós devemos brilhar como estrelas no universo. Vamos ver aqui, imaginemos, irmãos, eu quero que vocês se imaginem agora, se fosse dessa forma. Se fôssemos salvos e no mesmo momento não passássemos pela tentação. Fosse salvo, a pessoa se salvou, foi para o céu. Não passasse por tentação, não passasse por guerra, não passasse por nada dessa vida, seria muito bom, se isso fosse possível, seria muito bom. Mas já pensou, salvou, fosse embora. Mas será que é assim? Mas como isso não é possível, como não tem essa possibilidade, a gente não vive isso de salvou, foi para o céu, salvou, foi para o céu. Aí todo mundo queria ser salvo, Ia viver aqui e tal, na hora de morrer dizia, eu quero. Jesus aí ia para o céu.
Mas como isso não é possível, a maioria das pessoas passaram a viver a santificação por isolamento do mundo, acreditando que era a única forma de evitar o contágio do mal e a corrupção. Então, assim, é engraçado que quando a gente não tem essa percepção, a gente fica meio que perdido, né? A maioria das pessoas, olha, elas passaram, né? Passaram a viver a santificação por isolamento do mundo. Você já percebeu? Essa palavra tem alguma coisa parecida com a gente? Como a gente sabe que nós estamos vivendo em um mundo pecaminoso? Como eu sei que tem um vírus do pecado solto, irmãos? Olhe bem, se não é a mesma coisa. Então, nós criamos, né, um protocolo de isolamento espiritual. A gente pensa e cria um protocolo de isolamento da seguinte forma: nós vamos viver fora do isolamento do mundo, né? Nós vamos criar um próprio isolamento do mundo e assim a gente vive, sem se misturar, sem achar que não vai ser, acreditando que é a única forma de evitar o contágio do mal e da corrupção. Aí você vai entender um pouco da questão dos mosteiros, você vai entender um pouco da questão do enclausuramento católico. A visão que eles tinham é uma visão desse isolamento por causa do vírus do pecado, achando que dentro do mosteiro, né, dentro dos enclausuramentos, as pessoas estariam livres desse vírus, lei do engano. Isso não existe. Então, e de certa forma, o povo evangélico traz um pouco essa cultura, né, de isolamento do mundo. Nós vivemos hoje um isolamento social, né? Isso impede, né, do vírus nos pegar. Questionamentos, né, científicos, opiniões. Tem cientistas que acham que sim, tem, mas o vírus está em todo canto. O vírus está aqui em casa, o vírus está na sua casa, o vírus está em todo canto. O fato de eu estar em casa não quer dizer que eu não tenha um vírus, ou que o vírus não entre na minha casa, né? Isso não isola nada. A mesma coisa em relação ao pecado. Viver isolado do mundo, criar isolamento do mundo, não lhe diz que você está imune à corrupção do mundo e do pecado do mundo. Então vamos lá. Mas Deus, né? Então o homem criou essa forma, né, de isolamento do mundo, isolamento espiritual. Ele se isola e acha que vai estar tudo bem ali. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos colocou, irmãos, deliberadamente na terra. Imagine, se Deus quisesse que vivêssemos isolados no mundo, né, fora do contexto, fora das coisas, Deus iria nos colocar deliberadamente na terra? Não, Deus colocou aqui porque Ele tem um propósito. Olha o que diz o verso de Filipenses 2,15: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio, olhe bem, no meio de onde? Onde é que a gente está? Onde é que a gente tem que ser irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis? Aonde? Enclausurado dentro de uma bolha? Não, no meio de uma geração corrompida e depravada. É lá que Deus quer que a gente seja puro, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, na qual nós devemos o quê? Brilhar. Irmãos, só isso aqui a gente poderia passar a noite toda, né? Só isso aqui a gente poderia passar a noite toda. Então, Deus, ele tem um sonho, Ele tem um propósito para mim e para você nesse mundo. Eu não posso me enclausular, eu não posso criar o isolamento. Já tenho o social, agora o espiritual, aonde eu não quero me contaminar com as coisas do mundo. Olha, eu me lembro bem, uma vez eu participei de uma excursão, e tinha uma senhora, né, bem religiosa, e essa senhora estava com a gente. Quando chegou no Rio de Janeiro, nós entramos no hotel, e ela ficou com mais 2 ou 3 irmãs. E lá tinha televisão no quarto do hotel, e ela passava de costa para a televisão. E criticou as irmãs porque estavam assistindo TV. E ela passava de costa, virava, não ficava de frente para a televisão de forma nenhuma. E aquela excursão passou e tal. Irmãos, e depois, no meio da excursão, para o final, aquela senhora que era crente, que é crente, eu creio, né, ela cometeu, mas assim, ela
o marido dela foi para essa excursão, não era crente, esse marido bebeu, foi uma confusão. E detalhe como o diabo ele trabalha. Essa mulher terminou traindo esse homem nessa excursão. É engraçado, irmãos, que nós temos uma percepção muito interessante, né, de que se a gente se isola, a gente está cumprindo a vontade de Deus, e é mentira. Se você olha esse versículo, você vai ver muitas coisas que podem nos falar o coração, né? Deus falando, a palavra de Deus falando aqui através de Paulo, dizendo para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. A esperança de Deus, o propósito de Deus é esse. Agora aonde? Isolado não, no meio dessa geração depravada. E o que é que nós temos que fazer no meio dessa geração depravada? Nós temos que ser uma pessoa inerte, uma pessoa fora? Não, nós vamos brilhar, nós temos que brilhar como estrela no universo. Esse é o meu papel, esse é o seu papel dentro da sociedade. Nós precisamos viver nessa sociedade corrompida e brilhar para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí tem essa frase: Deus não cometeu o erro ao nos deixar em um mundo caído e corrompido. Irmãos, não pense que Deus errou quando você olha esse mundo destruído. É homossexualismo, é tanta letra para definir sexo, né? LGBTQI, lá vai, é letra e mais letra e mais letra. É pessoas se mutilando, é outros se matando, é pai matando filho, filho matando um pai. E você diz: meu Deus, eu agora sou crente, eu estou vivendo um mundo diferente. Não, irmãos, Deus não cometeu erro nenhum. Não há erro nenhum nisso. É aqui que nós... Olha o versículo de Filipenses 2,15. Nós devemos brilhar como estrelas no céu, no mundo, numa terra corrompida. Na verdade, somos sua luz em um mundo de trevas, né? João 17, 14 e 15 diz: dê-lhes a tua palavra, Jesus falando, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que protejas do maligno ou do mal. Irmãos, isso aqui é fantástico, né? Jesus não está rogando que a gente saia desse mundo, mas que a gente seja livre do mal. Cristo não pediu que isolasse seus discípulos, mas que protegesse do mal. Cristo não nos deixou no mundo de propósito e para seu propósito específico, né? Então, assim, é uma atitude um pouco diferenciada quando a gente percebe que este propósito de Deus para mim é agora, no tempo da pandemia, no tempo de homens ruins, de homens maus, depravados. É aqui que eu tenho que brilhar. É aí que você, meu irmão, tem que brilhar. Você não tem que estar assustado, você não tem que estar acuado. É aí que Deus quer que você brilhe, no meio do inferno, no meio desse caldeirão maligno que Satanás armou. A Bíblia diz que nós temos que ter uma conduta, primeiro conduta irrepreensível e pura. Depois você começa a enxergar que Deus tem um propósito específico dentro disso, que no meio dessa geração corrompida e depravada você vai brilhar. Mas primeiro você tem uma conduta de pureza, de irrepreensão, ser filho de Deus inculpável. Você tem que ter testemunho no meio dessa geração corrompida e perversa, para que aí então você brilhe de uma forma tremenda dentro do que Deus está falando. Olha o que diz aí: em um mundo em que a maioria caminha na direção errada, somos deixados como luz para direcionar e iluminar como exemplos vivos e testemunhar fortes, né? E testemunhos fortes da forma correta de viver. Então, assim, é nesse mundo, né, que está trilhando o caminho errado, que eu e você, jovem, você está aqui, você tem colegas, você está na faculdade, sabe para quê? Para que você possa ser luz e direcionar, iluminar como exemplo vivos e testemunhos fortes da forma correta de viver.
É isso que Deus espera, o propósito. Não tem mimimi, não tem negócio de dizer, eu não quero, eu não. Não, você tem que dar testemunho, você tem que ser uma pessoa de personalidade forte para viver nesses dias. Mas, pastor, e que mundo é esse que a gente vive? Eu quero falar um pouquinho sobre a mentalidade sedutora do mundo, né? Então, assim, nós estamos inseridos no mundo, né? Eu sempre falo isso lá na igreja, vocês já sabem, muitos de vocês já sabem, mas assim, a palavra mundo no grego é cosmo, né? Então, assim, cosmo, quando você vê mundo, a palavra para mundo é cosmo. A palavra mundo na Bíblia tem 3 significados. O primeiro, né, da palavra mundo são pessoas. Está lá em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, amou quem? As pessoas, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você vê a palavra mundo, pode ter uma conotação de pessoas. Uma outra coisa, palavra mundo, planeta, globo, natureza. Não rogo que tires do mundo, que tires desse planeta, mas que protejas do mal. Né? Então, a palavra mundo aqui significa esse planeta. Né? Olha, eu não rogo que tires do mundo, mas que proteja do mal. Deus não vai nos tirar desse mundo. E a terceira, sistema, filosofia. É o que a gente tem visto muito hoje. Não ameis, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, não ame a filosofia do mundo, né? Uma vez eu me lembro, eu jovem, eu estava indo para a praia e levei um livro de Otmar Nis que dizia o seguinte: não ameis o mundo. E estava lendo esse livro no ônibus, lotado, um bocado de gente indo para a praia. Irmãos, entrou um homem e ficou vendo a capa do livro. Esse homem se levantou contra mim, dentro do ônibus. Como é que você lê um livro desse? Não ameis o mundo. E falou tanta coisa. Eu fiquei olhando para ele, mas eu não entendia muito a percepção espiritual. Mas assim, como o diabo se levanta? Meus queridos, a filosofia do mundo é má. Né? Não ameis o mundo, não ame a filosofia, não é a natureza, não são as pessoas. Né? Tem pessoas que andam na igreja que dizem, não ameis o mundo, se levanta contra a pessoa. Não são as pessoas. Não ameis o mundo, não é a natureza, não são as árvores. Não ameis o mundo aí, é o sistema, é a filosofia do mundo, é aquilo que o mundo oferece. Quando lemos, quer ver um outro versículo? Quando lemos João 17, 14 e 15, diz, desde a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo os que tire do mundo, mas que protejas do mal. Né? Então, assim, por que as pessoas, deles a tua palavra, e o mundo odiou? Quem foi que odiou? As pessoas, pois eles não são do mundo. Aqui nós temos os 3 mundos nesse próprio versículo. O primeiro fala, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Nós somos odiados pelas pessoas, sim, por causa da palavra de Deus. Depois você tem, pois eles não são do mundo, eles não fazem parte desse sistema, nós não fazemos parte desse sistema. Aí Jesus disse, não rogo que tires do mundo. O mundo agora aqui é planeta. Então você tem, desde a palavra pessoas, primeiro aqui mundo pessoas, depois mundo, né, no sentido de filosofia, sistema, e depois mundo no que diz respeito a planeta. Então, isso fique claro dentro dessa concepção. Jesus não está falando sobre o planeta visível chamado Terra. Ele está falando de filosofia que envolve os terráqueos, né? Quando ele diz assim que esse mundo, essa filosofia do mundo não faz parte da gente. Então, nós precisamos entender que nós não fazemos parte disso aí, né? O mundo que Jesus está falando não é o visível, é da filosofia. Então vamos parar um pouquinho mais aqui e vamos entender um pouco. Em 1 João 15, né? Fala o seguinte, Cristo não se referia a um lugar, mas a um sistema que encontra suas origens no próprio inimigo. Preste atenção, Cristo não se referia a um lugar, mas a um sistema.
né, que encontra as origens no próprio inimigo. Diz assim: não ame o mundo e o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça, carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, e não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos queridos, e agora? Né? Cristo não estava se referindo a um lugar, mas a um sistema que encontra suas origens no próprio inimigo. Não ame esse sistema, nem o que nele há. Se alguém ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. Preste atenção. Olha o que Deus está lhe falando hoje. Irmãos, hoje é a cereja do bolo para a sua vida. Pois tudo que há no mundo, tudo que há nesse sistema, não é na questão do mundo físico, mas no sistema, o que é que tem? Deus está dando aqui a gênese dessa questão do que há no mundo. A cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e essa cobiça vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para um pouco nesse versículo, e eu queria ler com vocês aqui algo que para trazer um alerta ao nosso coração como crentes. Irmãos, aqui é uma advertência de Deus para as nossas vidas nesse momento. A quarentena talvez não, eu creio que seja um momento específico de Deus para que você quebre esse encantamento pelo mundo, para que você quebre esse encantamento por coisas que estavam lhe prendendo e que você aproveite a vida para entender o que Deus está lhe dizendo nessa manhã. Há uma advertência de Deus para que, onde você, nesses versículos, onde você ouvir palavra mundo, você vai colocar sistema, filosofia. Escreva aí na sua Bíblia. Não amem o sistema, nem o que nele há. Irmãos, o que é isso? Que sistema é esse? É um sistema de pornografia, é um sistema de corrupção, é um sistema voltado para as orgias, é um sistema, irmãos, que destrói a família, é um sistema que você não percebe, mas vai corroendo os seus valores, e a Bíblia está dizendo: não amem isso. Quando você assiste um filme, seja na Netflix, seja no Telecine, você já percebeu como ele vai colocando o sistema no mundo na sua mente, como se 2 e 2 fossem 4, 3 e 2 fossem 4. Irmãos, é interessante que eu estava assistindo um filme com Neide, um filme romântico, de sátira romântica, uma coisa tão aparentemente humilde, tão tranquila, irmãos, e daqui a pouco eles colocaram 2 mulheres, daqui a pouco eles colocaram 2 homens, eu fiquei, ainda disse, meu Deus, um filme desse, o cara coloca um negócio desse, mas o que é o sistema. E a Bíblia diz que a gente não deve amar, nós somos atraídos por isso. E a Bíblia diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui vem um problema seríssimo. Aqui tem um problema seríssimo. O mundo não são as árvores, o mar, a terra. O mundo aqui é o sistema. Você ama o sistema do mundo? Você está conformado a esse sistema do mundo? Se você ama o mundo, e como é que você sabe que você ama? Quando você coloca em primeiro lugar na frente de Jesus as coisas, quando você não procura se afastar. Olha o que a Bíblia está lhe dizendo nessa manhã. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é triste. Irmãos, isso é triste, isso é complicado. Você pode estar na igreja e amando o mundo. Pois tudo que há no mundo, olhe bem, ele traz agora a visão, tudo que há nesse sistema mundano, tudo tem a cobiça da carne. Só aqui daria uma pregação, falar sobre o que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Mas eu vou dizer aqui, a cobiça da carne é os desejos carnais.
aquilo que está fluindo, que você quer, aquilo que a cobiça dos olhos é aquilo que você vê, e você começa a ser engodado, e Satanás tem derrubado as nossas vidas em cima muitas vezes da mídia, daquilo que a gente vê, aquilo vai enchendo a nossa cabeça, os nossos olhos começam a cobiçar. A outra coisa, a ostentação de bens, a gente quer ter para ser alguém. Se a gente não tiver o apartamento mais decorado do condomínio, a gente não é uma boa pessoa. Se a gente não tiver o melhor carro, a gente não é uma boa pessoa. E a gente fica tentando viver a vida, achando que Deus está abençoando, ostentando bens. E muitas vezes Deus não está em nada disso. Nós estamos amando, amasiado com o mundo, em vez de fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Você está achando que você está tendo as coisas e que Deus está dando? Não, você está amando o mundo. Você está ostentando coisas. Pastor, é errado ter bens? Não é errado. Mas aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Você não se alegra com o que Deus lhe deu. Mas diz que tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. E aí o verso 17 diz, olha, o mundo e a cobiça, esse sistema e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é que você quer da sua vida? Você como crente, qual a prioridade que você tem dado a Deus? Irmãos, nós já estamos, quantos meses de quarentena, Felipe? Quase 3 meses de quarentena. Quantas vezes você pegou na palavra de Deus para ler a Bíblia? Quantas vezes você parou para orar? Irmãos, nós fizemos 24 horas de oração. Quantas horas você entrou na sala? Irmãos, nós somos um fake news evangélico. É estranho alguém se chamar de crente e amar tanto o mundo. Olha, irmãos, teve gente que quem sabe ontem, não estou aqui afirmando, que passou o dia todo assistindo Netflix. Pessoas passaram, quem sabe, dormindo. Quantos dias você para ler a palavra de Deus, fazer um devocional e dizer, olha, eu quero largar tudo aqui para aprender mais da palavra? Irmãos, 3 meses, você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Você ama mais o mundo. Quando a pessoa passa a viver mais no mundo, ele pode estar na quarentena, ele pode estar sem quarentena, ele pode estar em qualquer canto, ele não vai dar importância à palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que não se importa com Deus e nem com a sua palavra. É estranho o que nós estamos vivendo, igrejas cheias, porém vazias. Pessoas que se vestem de crentes, mas estão presas, amando o mundo. Irmãos, e o preço que vai se pagar vai ser alto, porque a Bíblia diz que o amor do Pai não está nessas coisas. Não há nenhum tipo de motivação, não há nenhum tipo de alegria com as coisas de Deus. O próximo slide que eu quero passar vai falar dessa diferença. Enquanto o mundo físico é visível, ele pode ser medido, sentido, tem cor, odor, textura, e é tangível e óbvio. Esse é o mundo físico. Já o mundo sistema, ele manipula pela penetrante mão de Satanás e seus demônios, que movem as cordas para atingir os objetivos perversos do adversário. Esse é o mundo sistema. É isso que lhe faz, às vezes, você deixar de ler a palavra de Deus e passar o dia todo assistindo uma série. É isso que faz você acordar de manhã e não falar mais com o Senhor, você pegar o celular. É isso que o sistema está lhe corrompendo, está lhe destruindo, está entrando na sua vida, está lhe jogando na lona e lhe afastando de Deus. Filho de crente não é crentinho.
Se não se converter, vai para o inferno. Se não tiver uma experiência com Jesus, vai para o inferno. Você pode se vestir de crente, você pode andar como crente, mas se você não se converter, o inferno lhe espera. É estranho o que se vive, uma geração que não entende o que é conversão, não tem relacionamento de filiação com Deus, e quando se pergunta, quando você se converteu? Não sei, eu não vi, eu comecei a ir para a igreja e gostei. Isso não é conversão. Se você começou a ir para a igreja e gostar, você não é convertido, porque a pessoa que é convertida, ela tem uma experiência pessoal com o Senhor, e a primeira coisa que acontece, ela se arrepende dos seus pecados. Não existe salvação sem conversão, não existe salvação sem arrependimento, não existe. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo uma multidão de pessoas na igreja, mas sem identificação com Cristo, sem filiação de Cristo. Eu não sei para quem Deus está falando nessa manhã, mas o Senhor está alertando. Aproveite o tempo que Deus está lhe dando e conserte a sua vida. Eu quero falar algumas coisas interessantes sobre o mundo sistema. Primeiro, opera separadamente de Deus, em desacordo com Ele. Esse sistema é projetado para nos atrair, nos seduzir com sua aparência resplandecente de fama, fortuna, poder e prazer. Já viu, irmãos, como nós somos atraídos por isso? Você chega no ambiente, você vê aquele ambiente de aparência, aquela coisa, né? Você diz, meu Deus, é aqui. Através desse sistema, a gente inala, através desse sistema inalamos nos comerciais de televisão o que eles divulgam e como cada palavra, imagem e som são projetados. Quanto mais tempo você passa na frente da TV e das mídias, você está sendo levado, sugado, para nos atrair, para nos tornar insatisfeitos com o que temos, com a nossa aparência e com o que nós somos. Você já viu? Ele vai ditando normas, ele vai ditando regras, ele vai ditando moda, ele começa a colocar padrões que você nunca será, e assim é, irmãos. E a gente pode falar de filmes normais, chamados normais, né, visíveis aos nossos olhos, mas também nos filmes pornôs, aonde você vê pessoas que você acha que você pode ser aquilo. E sabe como é o nome disso? O sistema do mundo. Você começa a buscar algo que você nunca foi, e Deus nunca sonhou para você. Você começa a ser uma menina, querer ser uma menina que Deus nunca sonhou. É por isso que você vê muita gente na igreja com a cabeça mundana, voltada para as coisas do mundo. Se o Filho não vos libertar, você nunca vai ser livre. Você pode ser até crente, vai se vestir como crente, mas você nunca vai ser. Você precisa se converter. Você precisa se converter, ter a sua experiência com Cristo. Não adianta você estar sendo segurada, alguém lhe segurar, seu pai, sua mãe lhe segurar e lhe esconder e fazer com que... Não, você precisa ter a sua experiência com Cristo. Senão você nunca vai para o céu. A grande meta desse sistema é nos fazer desejar o que esteja sendo vendido. Essa filosofia nos motiva apelando para o nosso orgulho e para o que nos agrada, seduzindo-nos astutamente todo o tempo e afastando-nos de Deus. É isso que essa filosofia faz, né? Ela vai nos motivar, ela vai apelar para o nosso orgulho. Você merece ter um carro desse, não é assim? Você merece ter um carro desse. É assim que um vendedor faz quando você vai comprar um carro. Você já pensou você chegando em tal lugar com um carro desse? Misericórdia. Você já imaginou, irmãos? Essa é a filosofia do mundo. Se você tem, você é. Sabe qual é? A grande novidade é que diante de Deus, do tribunal de Cristo, nós seremos julgados não pelas ações, mas pela intenção. Talvez o que você fez aqui foi aplaudido pelo homem,
foi rejeitado por Deus porque o seu coração estava distante do Senhor. Você é mau. Diante desse quadro, somos desafiados a viver diferente. Então, nós temos esse quadro terrível que nós acabamos de pintar sobre o sistema, mas eu e você somos desafiados a viver diferente. E o primeiro desafio é vivendo em santidade. Dentro desse sistema, nós temos que viver em santidade. Você não pode abrir mão disso. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 1, 13 e 16. Portanto, esteja com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, assim, continuando, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ei, irmãos, esses versículos, olha só bem esse slide, esses versículos nos trazem algumas verdades. Primeiro, a primeira verdade que eu tiro desses versículos: estabeleça a sua esperança perfeita, imutável, sem dúvida e sem desânimo. Estabeleça a sua esperança nisso. Olha o que diz o verso 13: portanto, esteja com a mente preparada. A minha mente tem que estar preparada e prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança que lhe será, toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui, dentro desse versículo e dentro desse ponto, é que eu preciso estar preparado e pronto para agir. Eu preciso estar alerta. E a minha esperança é para aquele grande dia. Mentalmente eu preciso estar pronto. Esteja com a mente preparada, irmão. Santidade não é uma questão de você dizer que não sente mais, não é uma questão de você dizer que você agora... Não, irmão, santidade é uma atitude contra você mesmo, contra o sistema. Às vezes o sistema está dizendo a você que você tem que pegar a menina para que não seja chamado de viado. Às vezes o sistema está dizendo a você, minha filha, que você tem que ter a primeira relação porque você ainda é virgem. E no sistema não pode mais uma menina da sua idade se manter pura esperando o casamento. Isso também serve para o homem. A nossa mente tem que estar pronta, preparada. Santidade é isso. Olha aí o próximo slide, diz: independentemente de quão ruins as coisas possam estar, fixe sua mente em algo que está além do que está acontecendo. Irmãos, a coisa está ruim, a coisa está pegando. Olhe para uma esperança que vai ser revelada naquele grande dia. Fixe sua mente em algo que está além do que está acontecendo ao seu redor e do que está acontecendo com você. Irmãos, não se preocupe. A vida de santidade faz com que a gente esteja a mente preparada. Você não vai deixar de sentir. Satanás sabe quem é você, ele conhece. Ele sabe dos seus desejos. Mas assim, o crente, ele tem que estar preparado, ele tem que estar firmado, ele precisa entender para viver numa geração corrupta. Ele não pode ser, irmãos, um bobinho. É por isso que é tão importante a pessoa ter experiência de salvação, de conversão. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que está caindo aí e que a gente está achando que é crente, que nunca foi. Era simplesmente cristianizado dentro da igreja. Nós precisamos ter experiência de conversão para que a gente possa ter atitude e dizer: eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei quem eu era, sei quem eu sou e sei o que me espera lá na frente. Mas hoje você não vê uma geração que fala isso. É uma geração quieta, é uma geração forjada dentro de
de prédios, é uma geração forjada em encontros de casais, é uma geração forjada, irmãos, em aconselhamentos de conveniência, para poder atrair pessoas e não levar as pessoas a Cristo. É por isso que é necessário se falar a verdade, é por isso que é necessário se falar aquilo que tem que ser dito. Se não se converte, não há salvação. Você pode estar na igreja, você pode ser uma pessoa legal, você pode ter dinheiro, pode ser uma pessoa que banque o churrasco todo final de semana, mas se não se converter, não há como encontrar salvação em Cristo. É necessário sim que você se entregue ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Independente, vou ler de novo, de quão ruins as coisas possam estar, fixe sua mente em algo que está além do que está acontecendo ao seu redor e do que está acontecendo com você. Do contrário, você irá adotar a mentalidade do mundo. É isso que a gente vê com os nossos jovens. É isso que a gente vê com os nossos adolescentes. É isso que a gente vê com homens e mulheres casados. É isso que a gente vê com solteiros adultos, presas fáceis. Presas fáceis. Ainda dentro desse primeiro ponto de viver em santidade, né, vimos que estabelece a sua esperança. Agora eu quero viver com uma nova identidade. O verso 14 diz: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância. Irmãos, passa de novo aí. Essa palavra nos lembra Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Volta de novo para 1 Pedro. Irmãos, é engraçado e é lindo você ver como Deus ele trabalha. No contexto, né, de alguém que está vivendo no mundo, eu quero mais uma vez declarar aqui que Pedro escreve essa carta para os irmãos que estavam vivendo no mundo por causa da diáspora. Houve uma perseguição em Jerusalém e os crentes se espalharam pelo mundo. E Pedro escreve essa carta para aqueles que estavam vivendo fora de Jerusalém. E é engraçado, irmãos, que Pedro, ele não vem com nenhum tipo de artifício, mas ele começa esse versículo falando de filiação, como filhos obedientes. Ele começa esse versículo tratando dessa filiação, como filhos obedientes. Ele poderia ter dito: vocês que estão fora da presença do Senhor, né, vocês voltam. Não, ele faz questão de lembrar a filiação. É por isso, irmãos, que é tão importante você se converter, criatura. É por isso que é tão importante você deixar de ser filho de crente. Você está caindo no buraco do mundo, do sistema do mundo, você está achando que está ganhando tudo, você está perdendo a sua salvação. E o seu caminho é o inferno. É exatamente isso, eu não tenho outra palavra para lhe dizer. Não existe purgatório, não existe, o mundo está lhe enganando. Se você entender o que Deus está lhe dizendo hoje, viva com a nova identidade como filhos. Irmãos, se eu não sou filho, eu vou ter dificuldade de me amoldar. Se eu não sou filho, eu vou me amoldar às coisas do mundo. Se eu não sou filho, mas sou crente de uma igreja, eu vou me envolver, eu vou dar palavrão, eu vou poder, numa mídia social, ver coisas, eu vou poder escrever coisas, e está achando que está tudo bem. Eu sou uma coisa na mídia, sou uma coisa na igreja, eu vivo dentro da igreja, irmãos. Quem sabe o dia todo o pastor pregando e você dá no celular, conversando, batendo papo, dormindo. Você nunca foi filho. A quarentena está ali julgando. A quarentena está ali julgando, está mostrando quem você realmente é. A
quarentena está lhe julgando e mostrando quem você realmente é. Você não tem desculpa mais. Você não tem como se esconder. É difícil para alguém que não é filho, irmãos, não se amoldar pelos maus desejos de outrora. Ele vai se amoldar, ele passa 2 dias, 3 dias, mas ele vai se amoldar, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e nós estamos querendo trabalhar em cima de sentinela, nós temos que trabalhar em cima do Senhor. Pai, deixe de procurar sentinela para o teu filho. Faça com que teu filho alcance Jesus. Você está atrás de sentinela, e se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Coloque seu filho nas mãos de Deus, coloque a sua filha na mão de Deus, Pai. Nós estamos moldando pessoas e chamando de crente, quando na verdade não tem filiação, não se converteram, não tem experiência de conversão. Isso não é só para jovem e adolescente, não, irmãos, é para adulto também. Tem adulto que é uma vergonha. Entra ano e sai ano na igreja e não se consertam, não mudam de vida, continuam mentindo, continuam se prostituindo, continuam presos à pornografia. E como você não vai se amoldar? Pedro te chama de filhos obedientes. Olha, como filhos obedientes, eu estou lhe dizendo, como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora, e quando viviam na ignorância. Paulo, em Romanos 12, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus. A quarentena está sendo um tempo de paz, de bênção. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Se você se conformar com o mundo, adotará o estilo de vida que cultivava no tempo da ignorância. Ó, diga a pessoa aí do seu lado, se você se conformar com o mundo, tomar forma, conformar que é no sentido de tomar forma do mundo, adotará o estilo de vida que cultivava no tempo da ignorância. Isso aqui partindo se você é filhos. Se não for, você já está aí no bolo. Há uma outra coisa dentro dessa percepção de viver em santidade que eu quero tratar com vocês aqui. Há um chamado para ser santo em todas as circunstâncias. Aleluia. Há um chamado para ser santo, irmãos. Viver em santidade é tudo isso que eu estou colocando aí nesses pontos. Há um chamado para ser santo em todas as circunstâncias. Verso 15 diz: mas assim como é santo aquele que o chamou. Mais uma vez eu vou falar de filiação. Mais uma vez eu vou falar de conversão. Você não pode se chamar filho se você não é convertido, querido. É estranho, não existe meio termo, papai. Você pode ser legal, pode ser gatinha, pode ser gatinho, pode ser o cara, né, o cara que tem o dinheiro do churrasco para bancar. Mas, se você não se converteu, você perdeu tempo se vestindo de crente, falando como crente, você é uma fake news dentro da igreja. Você é uma fake news, você é uma aberração dentro da igreja. Mas assim como é santo aquele que o chamou, aí agora vem. Sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem. Preste atenção, aqui agora eu gosto muito, né, de pegar esses detalhezinhos. Poderia ser assim. Assim como é santo aquele que o chamou, você agora já é o cara. Mas Paulo está falando de uma santidade agora que será conquistada.
Vocês precisam ser santos em tudo que fizeram. Os meus atos têm que ser de santidade. A minha vida tem que ser de santidade. As minhas brincadeiras têm que ser de santidade. Aquilo que eu faço quando eu estou sozinho tem que ser atos de santidade. A Bíblia diz que eu tenho que ser santo em tudo que eu venha fazer. Não é quando as pessoas estão me olhando, não é quando tem uma grande festa, não é quando tem todos os aplausos das pessoas, não. A santidade, o louvor, a adoração, ela acontece nesse processo de intimidade, na solidão com Deus, no tempo a sós com o Senhor, na vista das pessoas, nas suas atitudes. Pastor, e o que significa ser santo? Santo, todo mundo já sabe, significa ser o quê? Separado de forma especial, exclusiva. E eu quero aqui, eu botei esse texto, lembrar do relacionamento com Neide. Por quê? Porque senão eu ia esquecer, eu coloquei aí no... Eu vou explicar uma coisa. Quando eu fiquei noivo de Neide, eu fui para o seminário noivo. Eu tinha um compromisso com Neide. Só que quando eu cheguei no seminário, me disseram aqui, você é noivo? Eu disse, sou. Não vai durar 2 meses esse noivado. Todo mundo que chega aqui termina se casando com outra. Aí eu fiquei quieto, digo, puxa, irmãos, eu convivi no seminário. Convivi e confesso, fui tentado, né? Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, será que essa menina, será que aquela? Mas vinha sobre mim a lembrança de Neide. A lembrança de Neide. A santidade, irmãos, nos leva a pensar naquele que você assumiu o compromisso. Eu confesso aos irmãos que hoje eu entendo por que talvez eu não me casei com uma outra missionária, com a outra pessoa, porque eu entendia que eu estava separado para Neide. Não era porque eu não sentia nada por outras pessoas, ou deixasse de sentir, ou não fosse tentado, não, mas a lembrança, a percepção de que eu tinha um relacionamento, a percepção de que eu tinha um compromisso, a percepção do que o que me aguardava era uma promessa de Deus. Irmãos, e foi assim, eu fui testado pelas pessoas, pelos professores, todo mundo me testando para saber, irmãos, e pela misericórdia de Deus eu me mantive ali, esperando. Santidade é isso. Santidade é, você não vê Deus, mas você tem promessas de Deus. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe a aliança que Deus tem com você. Mais uma vez, eu vou dizer de novo, por isso é importante você se converter. Porque se você não se converter, você não tem aliança nenhuma. Você vai lutar para ser crente, para agradar o pastor, para agradar o marido, agradar a esposa, agradar o pai, agradar a mãe. Mas se você é crente, você tem uma aliança. Você entende do que eu estou falando. É por isso, irmãos, que o crente, ele tem que ter a filiação firmada, ele anda, ele diz assim, olha, eu estou aqui no meio desse inferno, mas eu sei quem eu sou, eu sei que o meu Redentor vive. Diante desse quadro, nós somos desafiados a viver diferente. A segunda coisa, a primeira foi viver em santidade, a segunda, andar em temor. Olha o que diz o verso 17, diz assim, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Opa, vou de novo aqui, eu gosto da palavra de Deus, é uma bênção, viu, irmão? Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente o quê? As obras de cada um. Preste atenção o que é compromisso. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Irmão, irmão, irmão. Oh, meu Deus, me vem uma alegria tão grande quando eu leio a palavra de Deus.
Olha que coisa linda a palavra de Deus. Se eu, mais uma vez, filiação, eu não sei porque Deus está falando tanto sobre isso nessa tarde, nessa manhã. Mais uma vez, filiação. Mais uma vez, filiação. Uma vez que vocês chamam ele de pai, irmãos, Felipe e Stephanie, vou usar aqui, viu, me perdoe, pode chamar Milton de tio, mas ele não vai chamar Milton de pai. Lucas e Amanda pode chamar Ricardo de tio, mas não vai chamar de pai. Tem pai de oração, não estou falando disso. Não vai chamar de pai. Lara e Maria pode olhar para Reilson e chamar de tio, mas não vai chamar de pai. Sabe por quê? Lara e Maria, Lucas e Amanda, Felipe e Stephanie sabem quem é o pai deles. Você está entendendo agora? Você percebeu? Você está entendendo o que eu quero lhe dizer nesse momento? O porquê é tão importante você se render a Jesus nessa manhã? Por que você precisa ter uma experiência com Deus e chorar na presença de Deus pelos seus pecados? Entender que o Senhor está pronto a te perdoar hoje. Aonde você estiver, você precisa ter uma experiência real, não é emoção, em nome de Jesus. Você precisa saber quem é o Pai e quem é o seu Pai. Uma vez que eu chamo Deus de Pai, né? Aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, vocês se lembram do tribunal de Cristo, que nós falamos que nós seremos julgados por tudo que fizemos aqui na terra, né? Nós não seremos condenados no tribunal de Cristo, a igreja vai ser arrebatada e nós seremos julgados pelas nossas ações, todos nós, no tribunal de Cristo nós seremos julgados, cada um, por cada obra que nós fizemos. Mas aí o que é que Pedro está falando? Olha, irmãos, a Bíblia ela não se contradiz. Uma vez que vocês chamam ele de pai, se ele realmente é o seu pai, eu quero que você saiba que ele julga imparcialmente as obras de cada um. Por isso, portem-se com temor durante a jornada terrena aqui na terra, ou terrena de vocês. Está claro para vocês alguma coisa aí? Se eu chamo ele de pai e ele julga as minhas obras, as obras de cada um, Pedro está trazendo um alerta, cuidado, porque naquele grande dia você vai ser julgado pelo que você fez. E como é que eu devo me portar? Com temor. A minha jornada aqui na terra tem que ser com temor. Opa, tem essa mulher aí, eu não vou aí não. Por que você não vai? É porque você é gay? Não, eu não vou porque eu temo ao Senhor. É consciência de quem é filho. Eu não posso chamar João de pai, porque meu pai é Raimundo. Quem é filho, respeita. Quem é filho sabe a ideia do pai. Irmãos, eu tenho chegado à conclusão, compartilhei isso no grupo pequeno, que o maior problema nosso chama-se falta de conversão. Nós temos pessoas convencidas dentro da igreja, mas não convertidas. Nós temos filhos de crentes convencidos, mas não convertidos. Você tem que orar para que seu filho se converta. Nós precisamos nos portar com temor durante a jornada terrena aqui. Outro segredo de viver a vida santa em meio ao mundo sem Deus envolve a forma como nos conduzimos ao longo do dia. E isso é interessante, irmãos, porque viver a vida santa no meio de um mundo sem Deus é como eu conduzo
E essa condução chama-se temor. Se eu me conduzo sem temor, eu vou me envolver em fuxico. Eu vou me envolver em bate-boca de internet. Não é verdade? Eu vou defender mais político do que o próprio Deus. A forma como eu estou me conduzindo está dizendo quem eu sou. Viver a vida santa, irmãos, no meio do mundo sem Deus, é você entender que tem coisas que são fábulas e você não precisa estar discutindo fábulas com ninguém. Não vai levar a lugar nenhum. Vai levar aquela pessoa à salvação? Não. Então existe. Tire isso do seu meio. Pedro afirmou que devemos viver em temor. Temor significa, sabe o quê? Respeito. Respeito. Viva com respeito, porte-se com respeito a seu Pai do céu, se você realmente é convertido. Porte-se com respeito durante a jornada terrena aqui. Você tem que respeitar a Deus, você tem que ter temor a Deus. Você não pode estar na escola vivendo como me perdoe a expressão, me perdoe, eu vou mudar, como alguém que não tem a Deus, porque a vontade de falar era outra coisa. Quem é filho de Deus e quem é filha de Deus se porta com respeito. Opa, não. Eu não posso me envolver com isso aqui, não. Eu temo ao Senhor, eu tenho respeito a Deus. Respeito nos leva a prestar contas. Naquele grande dia você vai ter que prestar contas do que você fez. E aquele grande dia não está longe, não. Aquele grande dia está bem próximo. Deus está lhe dando a oportunidade nessa quarentena de você se amoldar a Ele e se render ao Senhor. Diante desse quadro, somos desafiados a outra coisa. Terceiro, focando a mente, né? Do quadro de um mundo no sistema maligno, nós precisamos focar a mente. Então, tem 3 coisas que nós precisamos fazer, né? A primeira coisa é viver em santidade, né? Nós já vimos isso. A segunda coisa é andar em temor. E a terceira coisa é focando a mente. Focando a mente. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Irmãos, volta aí para esse versículo que eu quero, né? Apesar de não ter os pontos que eu estou colocando aqui, mas Deus está me trazendo a palavra, eu quero falar. E daí eu vou falar. Irmãos, a Bíblia diz nesse versículo aqui que, pois, nós sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis, prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Mais uma vez, vocês vão hoje se chatear de eu falar isso. Está falando de conversão, está falando de mudança de vida. Quando a palavra de Deus está dizendo, lá em Pedro capítulo 1, verso 18, 1 Pedro 1, 18, está dizendo que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que nós fomos redimidos. Redimidos de quê, irmãos? Só pode ser redimido quem foi convertido. Quem não é convertido, é convencido, nunca vai ser redimido. Bote isso na sua cabeça. O redimido é aquele que andou lá embaixo e Deus trouxe para cima, através do seu sangue. É aquele que se converteu, é aquele que se arrependeu dos seus pecados, é aquele que luta contra o pecado. O convencido é diferente, o convencido, ele fica amaziado, ele trata com cinismo, para ele tanto faz estar no braço de um mundano como de um santo, para ele tanto importa, o comportamento dele é sujo, é de engano. Mas para aqueles irmãos que tiveram experiência com Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles são redimidos. Aleluia!
Eu estava perdido e Deus me redimiu. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu sou alguém diferente. Mas olha qual era o nosso estado antes da remissão dos nossos pecados. Nós vivíamos uma maneira vazia de viver. Eu quero lhe dizer, irmãos, que tem muita gente dentro de igreja vivendo a maneira vazia de viver. Tem muita gente que não tem nada, você espreme e não sai nada. Não tem amor a Deus, não tem amor aos pais, não respeita ninguém. É uma maneira vazia de viver. Vive preso ao curso desse mundo, vive preso a blogueiros, vive preso, irmãos, ao que os outros dizem. Não se importam com a palavra de Deus, são caluniadores, desobedientes a pais e mãe. Como você pode dizer que você é redimido? Você nunca teve experiência com o Senhor, mas aquele que tem experiência com Deus, ele mudou a maneira vazia de viver. Quando eu fui redimido, a minha maneira vazia de viver foi embora. Eu lutei contra o meu pecado, eu tenho lutado contra o pecado, eu tenho dito não à prostituição, eu tenho dito não à pornografia, eu tenho dito não ao adultério. Maneira vazia de viver. Mas aqui tem outra revelação também importante, transmitida por seus antepassados. Eita Deus, eu não queria nem, não tá, olha, eu quero dizer aos irmãos que isso não está na pregação, Deus está me falando, eu preciso dizer em nome de Jesus. Pai e mãe, muito dos nossos filhos têm vivido maneira vazia de viver, desculpa aí a redundância, foi transmitido pelo nosso mau testemunho. Foi transmitido pelas práticas pecaminosas dentro da igreja. Pelo seu cinismo de estar dentro da igreja e fazendo coisas que desagradam a Deus na vista dos seus filhos. Tem filhos que não querem ouvir falar de igreja porque você, pai, tem sido uma lástima. E Pedro usa a expressão maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha a sua responsabilidade, olha a minha responsabilidade que nós temos nesses dias. Muda de vida, mãe. Se volta para Deus, meu irmão. Você não está vendo que você está destruindo a sua família. Está tudo aparentemente bem, mas o seu coração é mau. Você maquina, você é uma pessoa que destrói conceitos. Você anda segundo o sistema do mundo. Você tem a visão simplesmente de partido, querendo destruir tudo. O seu orgulho tem falado mais alto e a sua família está indo para o buraco. E eu quero trazer, pode passar, Felipe, por favor. Deixa eu voltar aqui. A batalha contra esse mundo é travada dentro da mente. É aqui dentro. Esse sistema, esse mundo-sistema, a batalha é travada dentro da mente. Nossa mente é o grande alvo para o apelo do inimigo. É por isso que você vê adultos, jovens e adolescentes, ao acordar, a primeira coisa que eles fazem é pegar o celular. A rotina é essa agora. Celular. De noite, antes de dormir, a gente usa o celular. Satanás está tomando a nossa mente. Satanás está destruindo a nossa mente.
Nós devemos focar a mente em Cristo para reagir ao veneno da sedução do mundo à nossa volta. Irmãos, há uma saída. Nós precisamos voltar a focar a mente em Cristo para reagir ao veneno, irmãos. É incrível, você já percebeu isso? Quando você fica muito tempo na frente da tela de um celular, você já percebeu que sua mente fica cansada? Você já percebeu que você fica embaralhado quando você vai escrever alguma coisa, que você está ali e olha o celular, está ali e olha o celular? Satanás está colocando os padrões dele e nós estamos gostando, nós estamos presos na isca. Podemos focar a mente, podemos focar a mente lembrando do que Cristo fez por nós. Como é que você foca a mente? De várias formas. Primeira coisa, que Cristo fez por nós foi nos livrar da escravidão de um estilo de vida fútil. Irmãos, sabe como é que você vai se lembrar? Se lembre disso. Mais uma vez, infelizmente, se você não é crente, você vai ter que aceitar Jesus para poder receber essa palavra. Se é filho de crente e não se converteu, paciência. Se está na igreja casado, está na igreja também há anos e não se converteu, você não vai poder receber isso aqui. Isso aqui é um maná para quem tem intimidade com o Senhor, para quem tem relacionamento com Deus, para quem tem aliança com Deus. Para aquele que um dia se entregou, se arrependeu dos seus pecados, está lutando contra o pecado. Não é perfeito não, está lutando. Mas minha cara, irmãos, como alguém, a primeira coisa que Cristo fez por nós foi livrar-nos da escravidão de um estilo de vida fútil. Eu vou me lembrar disso. Mas se você não passou por isso, você ainda continua achando que tanto faz estar na prostituição como na igreja, é a mesma coisa. Tanto faz como estar com uma coleguinha lá da faculdade ou da escola, como da igreja, é a mesma coisa. Aliás, alguns acham até que lá da escola é melhor do que da igreja. Já viu isso? Então, você não tem condições de entender e de ficar pensando no dia que você era escravo e que Cristo lhe livrou da vida fútil. Você não devia ter vindo hoje assistir isso. Mas Deus lhe trouxe para que você pudesse ser indesculpável. E mais uma vez eu vou lhe dizer, a quarentena está lhe julgando. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Pois bem, Cristo fez por nós, foi livrar-nos da escravidão de um estilo de vida fútil. Então eu vou ter que me lembrar disso. Eu vou ter que me lembrar quando eu era uma pessoa de índole má. Irmãos, eu não tinha nada para dar certo. Mas o Senhor me encontrou. E eu não posso esquecer do dia que eu encontrei aquela Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia no lixo. Eu comecei a ler e ali eu me quebrantei. Ali eu chorei, ali eu entendi que algo novo estava acontecendo comigo. Quando eu saí daquele quarto, meus pais disseram, você está maluco? Irmãos, havia uma necessidade, uma sede de conhecer ao Senhor. Que coisa linda é alguém que se converte. Que coisa linda é alguém que reconhece o seu estado de miserabilidade. Que coisa linda é alguém que diz assim, meu Deus, eu estou caindo, mas eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Eu não vou abrir mão da minha aliança com o Senhor. Irmãos, é diferente. O convencido, ele não está nem aí para nada, ele não respeita ninguém, nem coisa alguma, ele não tem lembrança da escravidão, porque a vida dele já é uma escravidão. A segunda lembrança que devemos ter, irmãos, é que Cristo fez e que devemos focar foi aproximar-se e fazer-se conhecido. Deus foi, olha, eu preciso me entender como foi que Deus chegou perto de mim. Olha o que diz o verso 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de um modo que a fé e a esperança
de vocês estão em Deus. Irmãos, que coisa linda, Deus se aproximou de mim. E sabe, irmãos, agora eu estou entendendo porque aquela Bíblia caiu no lixo. O Espírito Santo pegou aquele livro chamado Bíblia, jogou no lixo, e depois o Espírito Santo mandou eu olhar para aquela Bíblia. Irmãos, que coisa tremenda, Deus se aproximou de mim. Deus quer se aproximar de você ainda hoje, dá esperança. Se converta, muda de vida. E eu quero finalizar dizendo que a nossa santidade é bem expressada quando estamos em ambiente favorável, não é verdade? Quando você está na atmosfera do louvor, de uma pregação daquela que tem gente, irmãos, é um nível de santidade, é aquele ambiente congregacional, reuniões, é verdade, sabe por quê? Nós estamos sentindo muita falta do ajuntamento, nós estamos sentindo falta, mas irmãos, é tempo de ajuntamento com Jesus, é tempo de ajuntamento com o Espírito Santo. Talvez Deus nunca mais vai nos dar aquele ajuntamento, nunca mais teremos abraço, porque você não entendeu que Deus quer ter ajuntamento com você. Mas é nesse ambiente que a gente fala e que a gente chama todo mundo de querido, querida, amado, bênção, não é assim? Nesse ambiente? Entretanto, quando estamos no mundo e quando somos a minoria, a santidade vai embora. Triste fim de Policarpo Quaresma. A santidade foi embora. Quando estava no mover, quando tinha mover, quando o fogo caía, era uma santidade só, mas quando estava no mundo, e quando você é minoria, você não consegue resplandecer no meio de uma geração perversa. Você não é estrela que brilha. Você é uma estrela ofuscada, você é uma estrela que se mistura. A reação é diferente. É um triste, irmãos, é muito triste. É muito triste essa relação de muitas pessoas dentro da igreja, mas que não sabem quem é Deus. Se queremos permanecer puros quando estiver caminhando sozinho em um ambiente de cultura secular e corrupção, precisamos lembrar de coisas práticas. E eu vou dizer aqui, isso é o final, vou dizer a primeira coisa prática. A primeira coisa, preste muita atenção para aquilo que olha. Opa! Nossos olhos parecem ser a conexão mais próxima à nossa mente. É por meio do que olhamos que absorvemos informações, imagens visuais, alimentamos nossa imaginação, concentramos-nos em coisas sedutoras e atraentes, as quais são extremamente prazerosas por um momento. Só por um momento. Só por um momento. Você quer fazer um teste? Aliás, você já sabe. Quando você começa a assistir uma série, você começa a agir muitas vezes com aquela... Porque você está se alimentando daquilo. Irmãos, quando eu tenho um hábito, às vezes, de aconselhar pessoas, e quando a pessoa tem um determinado vício, eu pergunto o que é que ela assiste. Você não pode tratar alguém que tem vício de pornografia. A primeira coisa que eu pergunto, disse, minha cara, quanto tempo você fica na frente do celular, da internet? Irmãos, e a gente vai se assustar quando você ouve os relatos. Satanás tem trabalhado naquilo que você olha. Quer ver uma coisa? Pare. Evite de olhar determinadas coisas na televisão. Evite de assistir determinadas coisas, determinados filmes, determinadas séries, irmãos. Tem séries que são diabólicas. Tem séries que são... Está na cara e o crente está ali se alimentando. O crente, para ele está lindo, está maravilhoso, está uma coisa maravilhosa. Irmãos, um crente tem que ter discernimento. Ele tem que saber aquilo que está matando ele. Os seus olhos estão lhe destruindo. Quer ver outra coisa? Irmãos, olhe só o necessário. O celular.
Você já viu como Satanás está destruindo a gente? Você perde o foco de Deus porque você está o tempo todo assistindo coisa que não deve, você está ouvindo coisa que não deve, você está ouvindo ofensa, é um dizendo que o outro é ladrão, o outro dizendo que o outro vai matar, o outro dizendo que o outro é não sei o que, você bebendo daquilo, chega uma hora que cansa, a sua mente cansa. Se afaste disso, você está perdendo foco em Deus, você está perdendo o que Deus colocou de mais sagrado na sua vida. Você tem que focar no Senhor, você tem que ter o foco muito claro naquilo que Deus está lhe pedindo, irmãos. E para manter o foco, você precisa prestar atenção naquilo que você olha. Hebreus 11, 24, 26 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Oh, irmãos, isso aqui é o versículo que nós acabamos de ler lá atrás. A necessidade da gente ter uma esperança daquele grande dia. Moisés viu isso. Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Quem sabe eu vou aqui parafrasear. Moisés abriu mão de estar, irmãos, vivendo em adultério. Moisés abriu mão de estar com a mulher dos outros. Moisés abriu mão de estar se prostituindo como jovem dentro da igreja e adolescente. Moisés abriu mão de estar mentindo, procurando fofoca. Sabe por quê? Ele abriu mão disso por amor a Cristo. Ele considerou isso desonra. Irmãos, Hebreus pega uma história do Velho Testamento, traz para o Novo e fala de Cristo e diz: olha, Moisés abriu mão disso. Sabe por quê? Ele abriu mão de desfrutar desses prazeres. Irmãos, quem disse a você que não é prazer? Tem prazer sim. O pecado é prazeroso, mas por um tempo. Mas por amor a Cristo. O foco de Moisés era Jesus, o foco de Moisés era Deus. Ele considerou desonra a riqueza dos tesouros do Egito. Irmãos, isso tudo que Satanás está lhe oferecendo, minha filha, você tem que considerar como desonra. Isso é riqueza do Egito. Eu sei que é difícil você entender, talvez você não seja convertida, você seja uma convencida dentro da igreja. Mas quando você se converter, você vai entender a diferença da verdadeira riqueza que só Jesus pode dar. Quando você, meu irmão, se converter e deixar de ser convencido dentro da igreja, você pode conhecer Bíblia, você pode ter feito até seminário, você pode ser tudo, mas se não se converter, se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Moisés abriu mão disso porque contemplava a recompensa. Eu e todos aqueles que um dia nasceram de novo, temos que lutar para contemplar a recompensa. A segunda coisa, irmãos, que fala desse tempo, das práticas, como a gente deve viver nesse tempo, né, de corrupção, nós precisamos também trazer à lembrança exatamente isso aí. Pense mais nas consequências do pecado do que em seus prazeres. Opa! É verdade. Se você é de Deus, se você se converteu, se você tem uma vida com Cristo, se você tem uma aliança com Deus, toda vez que o pecado se apresentar, pense assim: meu Deus, mas se eu for pegar essa mulher, eu vou acabar o meu ministério, vou destruir a minha vida, vou destruir a vida dos meus filhos. Meu Deus, o que será dos meus irmãos? Comece a pensar nisso. O que será da minha vida? Nunca mais eu vou ser o mesmo. Irmãos, é difícil. Deus talvez vai ter outra coisa para se fazer, mas é diferente. Pense, minha filhinha, pense no que você está fazendo. Pense nas consequências de uma gravidez indesejada. Hoje o menino lhe corteja, lhe chama de gatinha, de graciosa, de bonitinha, de durinha. Mas depois, quantas dentro da igreja estão chorando hoje
pela gravidez indesejada, por não ouvir pai e mãe, por não ouvir a Deus, por não amar a Deus. Você não pensa nas consequências do que você está perdendo. Quantos estão na igreja hoje, perderam a sua alegria, foram marcados na sua vida porque não ouviu o pai e mãe, não ouviu a Deus, não pensou nas consequências do pecado e se entregou ao pecado e estão vivendo algo irreversíveis. Quantos estão presos? Quantos irmãos estão mortos por causa disso? É a realidade da vida. Antes de você pecar, pense nas consequências. Veja o que você tem e o que você está perdendo. E ainda que você não perca nada materialmente, você está perdendo a sua paz e a sua salvação. Uma das características do cosmo é o quê? Mundo. É que ninguém jamais menciona o lado feio dos prazeres. Você já viu uma pessoa que lhe oferece droga dizer que a droga é ruim? Você já viu alguém que está se prostituindo dizer que é ruim? Você já viu alguém que fuma maconha, cheira cocaína dizer que é ruim? Você já ouviu alguém que se envolve com homossexualismo e lesbianismo dizer que é ruim? Quem está no buraco sempre está puxando, querendo adeptos. Pelo amor de Deus, muda a cabeça. Se você é filho de Deus, você sabe quem é seu pai, você não pode chamar outro de pai. Entenda quem você é. Essa é a característica do mundo, do sistema mundano. É que ninguém vai mencionar o lado feio dos prazeres pecaminosos. Ninguém. Não pense que vai chegar a pessoa, um menino que você se prostituiu, vai dizer para você: olha, fulana, eu quero lhe dizer que a gente vai fazer isso aqui, mas isso aqui é feio, você vai se dar mal. Nada. O papo dele eu já sei qual é. Eu te amo. Se você é filho e filha de Deus, se saia. Terceiro, comece cada dia renovando seu senso de reverência a Deus. Tenha o bom hábito de iniciar seu dia conversando com o Senhor. Irmãos, nós perdemos isso. Meu Deus, olha, eu até não concordava com algumas coisas dele, mas Kenneth Hagin tinha um livro que chamava Bom Dia Espírito Santo. Tinha alguma coisa boa naquele livro? Benihim, né, que falar que é Benihim, né? Sabe qual era a ideia? De que você devia acordar de manhã, falar com o Senhor. Irmão, isso é saudável. Eu quero lhe dizer, hoje, qual tem sido a nossa meta? Como você, irmãos, fale com o Senhor, diga a Deus as suas expectativas para aquele dia, comece o dia em oração, não precisa ser aquela oração longa não, converse, dê bom dia, Senhor, obrigado, estou vivo, Deus, eu tenho essa expectativa para esse dia, vá tomar seu banho, vá trabalhar, vá para a escola, fique na quarentena, pegue a palavra de Deus, se enche, irmãos, converse, mesmo que seja uma conversa breve. E quarto, periodicamente, ao longo de cada dia, concentre-se totalmente em Cristo. Esteja concentrado em Cristo. É estar totalmente concentrado. Separe deliberadamente alguns minutos, todos os dias. Todos os dias, irmãos, é o que a gente chama de vida devocional. Você passa tanto tempo na frente da TV, né? E não tem tempo para ler a palavra de Deus. Fazer o quê? Quem é sujo, suje-se mais. Fazer o quê? Não tem como você ensinar um porco a não andar na lama. Não tem como. É estar totalmente concentrado. Separe deliberadamente alguns minutos, todos os dias, e se desligue de tudo para estar totalmente concentrado em Cristo. É isso que Deus espera. E eu quero, nesse momento, orar por você. Eu quero, nesse momento, orar, colocar diante de Deus a sua vida. Irmãos, tem coisas aqui que não está na pregação. Deus
trouxe essa palavra hoje, eu sei que Deus está falando para alguém, Deus está livrando alguém da morte aqui, de uma morte espiritual, de uma morte física, eu não sei o que é, mas há no meu coração uma angústia muito grande. Filho, volta para Deus, muda a sua vida. Deus te escolheu para que você possa resplandecer como estrelas no meio de uma geração corrompida. Você não precisa ter medo da geração. Você não precisa ter medo das pessoas. Você não precisa ter medo da faculdade. Você não precisa ter medo do seu trabalho. Você vai reinar ali. Deus vai fazer com que você brilhe naquele lugar. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Deus, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor derrame uma unção especial sobre a vida daqueles que estão assistindo, ó Deus, que estão recebendo essa palavra, Deus, aqueles que ainda não tomaram a decisão em relação ao Senhor. Eu quero neste momento dar essa oportunidade, que ele se renda, que ele coloque a sua vida em Cristo. Deus, pessoas que viveram no nosso convívio, pessoas que viveram aprendendo músicas, aprendendo Bíblia, mas nunca tiveram encontro contigo. E hoje, Senhor, os seus olhos foram descortinados. Deus, abre, Senhor, o nosso coração, abre o nosso entendimento, quebra todas as cadeias que prendem essas pessoas. Deus, quanto a nós, nos traz esperança no meio de uma sociedade perdida. Nos faz, ó Pai, brilhar como estrelas no céu. Deus, guarda as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, meu Deus e meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão. Que bênção. Depois de 24 horas de oração, depois de evento de homens, hoje de tarde nós vamos ter a questão das lives das crianças. Pai, mãe, você é responsável por manter seus filhos, ver o horário, participar, vai ser uma grande bênção hoje à tarde, tá certo? Você vai ter a oportunidade aí, está aí o card, né, dos dízimos e ofertas, né? Você que está contribuindo, pode contribuir. Nós queremos orar agora agradecendo a Deus por esse momento. Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero dizer a vocês que nós estamos felizes por viver esse tempo. Eu sei que Deus hoje falou ao seu coração, falou na sua vida, e você não pode abrir mão disso. Eu quero fazer um apelo a você que não entregou a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Se você está na sua casa, procure o Senhor. Se você quer me mandar um zap dizendo eu preciso entregar a minha vida a Cristo, você me manda, você vai receber uma oração. Nós vamos orar por você nesse momento. Se você quer receber agora, eu vou fazer uma oração agora por você, para que você possa entregar a sua vida a Cristo e você se vê livre do jugo maligno. Você tem a experiência do Deus de todo o tempo, que você possa ter essa experiência, essa filiação que nos segura no meio de uma geração perversa. Irmãos, é tremendo, nós podemos balançar, mas a gente não quebra. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Então nós vamos orar, né, já para aqueles que realmente querem entregar a vida ao Senhor. Já vamos fazer a oração final também. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, eu quero apresentar essas vidas que porventura têm entregue a vida a Ti, Senhor. Eu quero apresentar ao Senhor, colocar diante de Ti neste momento, pedir ao Senhor que o Senhor esteja escrevendo o nome deles no livro da vida, quebrando todo o pacto do passado, todo o engano do inferno na mente, no coração dessas pessoas. Deus, eu quero profetizar salvação sobre a sua vida. Perdoa os pecados, ó Pai. Pedimos ao Senhor que Teu sangue seja passado agora sobre eles. Deus, que eles sejam morada do Teu Santo Espírito, porque a Tua palavra diz que quando a gente se converte, o Teu Santo Espírito faz morada em nossas vidas. Que o Senhor passe agora a condução do coração, dos sentimentos, da alma dessa pessoa, Deus, quebrando todo o empecilho, tudo aquilo que aprisionava essa vida, todas as amarras do passado, todas as prisões, grilhões, tudo aquilo que Satanás tentou marcar agora na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo liberdade a você em nome de Jesus Cristo, naquele que te deu vida nesta manhã. Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa aqueles que estão dizimando, ofertando, abençoa aqueles também que não puderam participar desse momento. Deus, guarda os nossos corações, nos dá uma tarde e uma noite na Tua presença, uma semana abençoada. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a Tua igreja para todo sempre. Amém. Deus abençoe
e uma semana de bênção.
as paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer a mim mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão.